Hoje é Dia Nacional da Umbanda e o que a gente mais vai ver são pessoas fazendo postagens falando sobre o fundamento da Umbanda, sobre a fundação da Umbanda, sobre de onde ela vem, quem criou a Umbanda. Mas será que é bem isso que as pessoas estão fazendo? Ou na verdade elas só estão propagando aquilo que elas escutaram por muito tempo? Ou atrás de mais curtidas, de pessoas que só vão pelo senso comum? Quando a gente fala da fundação de Umbanda, é preciso entender que esse mito criacional a partir de Zélio de Moraes, ele na verdade não é bem isso que aconteceu não. As pessoas levam em consideração isso porque isso foi propagado durante muito tempo por uma questão política em si, pelo apagamento da cultura africana, pelo apagamento da cultura do pobre, do preto, do favelado, da mulher, do malê, que também estava trabalhando em cima da construção da Umbanda lá muito antes de Zélio de Moraes. A Umbanda, ela na verdade é um amálgama de várias outras religiões. Ela é uma amálgama que aconteceu ali na pequena África, no Rio de Janeiro, onde surge a macumba carioca, e ali todos eles faziam o seu culto diferenciado, mesmo que no mesmo lugar. A gente ia ter o Yorubá fazendo o seu culto ao orixá, o Bantu fazendo o seu culto aos inquis, aos ancestrais, a gente vai ter o muçulmano fazendo as suas rezas, a gente vai ter o indígena trabalhando a sua pagelança, e ali a gente vê eles todos no mesmo lugar fazendo o seu culto, fugindo da perseguição, da escravidão, do racismo, de tudo que perseguia eles na época. Então, quando a gente tem a macumba carioca fazendo o seu culto ali, eles tinham um culto específico que se chamava Umbanda. Umbanda significa cura, e vem do dialeto quibundo, significa cura. E quando eles faziam essa sessão de cura, eles chamavam de Umbanda. Posteriormente, aquilo começa a ficar famoso, afinal de contas, quem vivencia a Umbanda, quem vivencia a macumba, quem vivencia o candomblé, que também fez parte da construção da Umbanda, entende o quanto é visceral a ideia da Umbanda, o quanto é visceral a religiosidade presente na macumba, no candomblé, o quanto a gente vê, apalpa aquilo de uma forma realmente mágica. Então, quando a gente fala sobre Umbanda, sobre a formação da macumba, sobre o candomblé, a gente entende que nessa época que estava na moda o kardecismo, que estava na moda o espiritismo em si, que o povo que era do dito asfalto, a burguesia, a classe média, todos eles tinham curiosidade de vivenciar aquilo. Entretanto, a gente sabe muito bem que o racismo impedia eles de fazerem parte de um culto de preto, de um culto de favelado, de um culto de indígena e assim vai. Então, foi usurpado a Umbanda de dentro da macumba carioca e foi levado para o asfalto por Zélio de Moraes. Veja bem, não estou falando que Zélio de Moraes era uma pessoa ruim, era uma pessoa maligna que fez isso premeditadamente. Eu acredito até na questão de ter sido premeditado, entretanto, a gente entende que a cabeça de uma pessoa de 1900 não é a cabeça de uma pessoa de hoje em dia. E quando a gente fala sobre isso, sim, é uma questão racista, é uma questão de tentar tirar de dentro da macumba a religiosidade para poder levar isso para a classe média, para levar isso para a burguesia. Zélio tira a Umbanda de dentro da macumba carioca, leva para o asfalto, agrega o kardecismo ali dentro e ali no congresso, o primeiro congresso espírita de Umbanda, um congresso feito pelo kardecismo, um congresso espírita de Umbanda, eles determinam o que é Umbanda e o que não é Umbanda. E eliminam totalmente a história da formação da Umbanda através da macumba carioca, através da cabula, através da santidade e de tudo que veio antes da Umbanda em si. Quando a gente fala da formação de Umbanda hoje em dia, a gente precisa levar em consideração a sua origem e não somente o mito criacional. Então, vamos começar a estudar. Nesse vídeo, obviamente, eu estou falando superficialmente, a gente precisa ter muito mais aprofundamento para entender de onde vem a Umbanda, mas serve como um ponto para você começar a buscar e entender, de fato, que a Umbanda não surge com Zélio de Moraes, que a Umbanda é uma religião marginalizada, de pessoas marginalizadas, é uma religião de espíritos marginalizados, e não da burguesia, da classe média. A gente precisa entender isso. A Umbanda é uma religião que vem dos ameríndios, dos pretos Yorubá, dos pretos bantus, dos malês e etc.